Boa noite. Alguns domingos atrás, eu conversava aqui um pouco sobre um texto de Atos, capítulo 2, e nesse texto mostrava um pouco sobre aquilo que a igreja estava passando naquela fase inicial de vida, onde eles compartilhavam tudo, tinham tudo em comum, viviam com bastante alegria, e também diz o texto que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então a igreja em Jerusalém passava por um momento bastante alegre, radiante, contando com a simpatia de todo mundo. Mas o tempo passa e a história então, ela começa a mudar um pouco, os anos então seguem um pouco mais para frente, e começa a haver uma grande perseguição em Jerusalém para com aquela igreja. Herodes, então, na Judéia, começa a perseguir aqueles que são chamados de cristãos. E ele começa, então, a trazer alguns desses cristãos para o seu lugar e começa a interrogar. Alguns são espancados, outros são presos, e começa a haver uma perseguição bastante acirrada, bem grande mesmo. Quando nós chegamos, então, em Atos 8, encontramos já o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo, era chamado apenas de Saulo, ele era um judeu, um fariseu, e ele está então presenciando um apedrejamento de um cristão, um homem chamado Estevão, que por causa das suas convicções cristãs, estava sendo colocado e acusado pelos judeus, e de repente então aquele homem está no meio das pessoas, ele é apedrejado até a morte. Do capítulo 8 de Atos em diante, até o capítulo 12, a perseguição, ela aumenta grandemente. Os judeus começam a arrastar as pessoas das suas casas, a retirar dos seus lugares, levar para a cadeia, espancar, matar muitos. Alguns eram levados em grandes edifícios e atirados de cima para baixo para poder morrer. E no meio, então, dessa perseguição grandemente voltada para os cristãos, aquelas milhares de pessoas que pertenciam à igreja em Jerusalém começam a fugir da cidade para ir para outros lugares. E esta é uma época, então, na história cristã que é chamada de dispersão. As pessoas começam a dispersar de Jerusalém e sair dali para outros lugares, e começam a ir para Samaria, para o norte da África, para mais para o Oriente, a Antioquia e tantos outros lugares. E Herodes, então, desenvolve uma grande perseguição contra a igreja cristã, e os judeus que estavam em Jerusalém ajudam essa perseguição grandemente para poder, então, dispersar essa igreja. E é interessante que, no meio, então, dessa perseguição, bem ali no capítulo 12 de Atos, quando a igreja está sendo mais perseguida, mais acossada, um homem chamado Tiago, ele resolve, então, escrever uma carta para esses cristãos que estão dispersos nas várias regiões do mundo. Tiago, então, pega a sua caneta, o seu papel, e resolve escrever, então, e escreve uma carta, uma pequena carta, para que pudesse enviar para essas comunidades que estão sendo perseguidas, estão distantes, para que eles pudessem ter um pouco mais de ânimo, um pouco mais de instrução. Tiago, este livro, chamado de Livro de Tiago, provavelmente é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, justamente por causa dessa necessidade de consolar uma igreja que está sendo perseguida, está sendo espancada, está sendo chacinada, está indo para a morte. E é interessante, então, quando nós lemos, e eu, antes de entrar nos slides ali, eu quero ler o texto que eu meditei essa semana para que pudéssemos estudar um pouco, que justamente são 8 versículos apenas, Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 8, e eu vou ler na versão da mensagem, que é uma versão bastante explicativa, e o texto, imagina bem, Tiago está diante de milhares de pessoas que estão espalhadas por vários cantos do mundo, e aí de repente, então, ele pega essa carta e começa a escrever para essas pessoas, e quem está recebendo essa carta são pessoas que têm maridos que foram mortos, mulheres que foram espancadas, filhos que foram levados,
muita gente foi levada como escrava, está presa, chacinada, morta, perseguida, desaparecida. E Tiago, então, escreve a carta e começa a escrever da seguinte forma: eu, Tiago, escrevo àqueles que estão dispersos por serem perseguidos. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e creiam de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como pessoas de duas almas, que não têm firmeza. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Imagine você e eu sendo perseguido lá em Jerusalém, disperso, tendo que correr, deixar tudo para trás, e de repente a gente recebe uma carta de Tiago, e dizendo o seguinte: quando vocês virem esse sofrimento, fiquem alegres. É uma mensagem extremamente contraditória. Tiago está dizendo para que aquelas pessoas fiquem muito alegres por causa do sofrimento. E eu faço um parêntese aqui falando da seguinte forma: esse tipo de mensagem, estudar esse texto nessas perspectivas, não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir. Não é uma mensagem que a igreja hoje gosta de ouvir. Ah, mas pastor, mas falar para ficar alegre com o sofrimento, o que é isso? A gente não tem que fazer isso. Jesus já venceu tudo na cruz. Na época que Tiago escreveu isso aqui, Jesus já havia vencido tudo na cruz. A verdade de Deus da época de Tiago para a nossa época não mudou. Ela continua a mesma. E a ideia do texto aqui não é que você então está sofrendo e tem que sorrir e ficar alegre como um masoquista que gosta de receber pancada. O grande problema aqui em relação ao sofrimento não é você ter este gozo em relação ao sofrimento, mas como você vai passar por ele. Você há de convir comigo que todos nós iremos e passamos por diversos sofrimentos. É verdade ou não é? A gente sofre, e sofre por N motivos diferentes. Nós sofremos quando vemos um filho nosso doente. Nós sofremos quando alguém nos ofende. Nós sofremos quando vemos pessoas que estavam em nosso meio e não estando mais. Nós sofremos quando somos perseguidos. Nós sofremos quando somos injuriados. Nós sofremos quando somos caluniados. Nós sofremos quando pecamos diante de Deus. A gente sofre. Uma das únicas certezas que você e eu podemos ter em nossa vida é que o sofrimento virá mais cedo ou mais tarde. E vai vir mesmo. E não tem jeito de ser diferente. Até mesmo quando chegarmos no final da nossa vida, iremos sofrer porque está chegando no final dos nossos dias. A ansiedade perante a morte nos faz sofrer também. A doença nos faz sofrer. O sofrimento vem, o sofrimento acontece comigo, acontece com cada um de nós e acontecerá impreterivelmente em nossas vidas. O problema não é o sofrimento que vai vir ou não vai vir. Ele virá. O problema é como nós passaremos por estes sofrimentos. A nossa sociedade não quer passar por sofrimentos. Não há em época nenhuma do mundo uma época como a nossa, em que remédios de psiquiatras são cada vez mais receitados para que as pessoas possam não ter uma variação do humor. E o remédio é justamente para isso, é para conter a variação do humor, para que você possa passar as coisas nem muito feliz, nem muito triste, na média. Você perde, inclusive, a possibilidade de sentir a sua própria vida,
Porque quando as coisas vêm, o seu humor não varia, você também não fica tão alegre como deveria, como você também não fica tão triste como deveria. E cada dia mais, esses remédios são usados, essas medidas paliativas são usadas por nós, para retirar de nós justamente o sofrimento. E a Bíblia nos instrui que esse sofrimento que vem, ele é necessário para a nossa própria vida. Ele tem um propósito de acontecer. Ou seja, ele não é algo que está apenas colocado para nós, para que a gente possa sofrer na mão de um Deus sádico. Um Deus que quer simplesmente ver todo mundo sofrendo, e ele fica lá em cima do céu rindo, como na imagem de Zeus, da cultura grega, um Deus sádico que está em cima do Monte Olimpo, com um monte de raios nas mãos, e ele escolhe então alguns humanos, e começa a jogar raios nessas pessoas para que sofram. Não é esse o Deus da palavra. Não é esse o Deus da Bíblia. Tanto que ele encarna como ser humano para sofrer, para servir, e para sofrer até mesmo a morte. Ele vem então para se tornar um ser humano como nós, para passar por todas as coisas que nós passamos, para sofrer em nosso lugar, para nos dar vida. E Tiago, então, diante dessa comunidade, ele então olha para eles e começa então a escrever sobre esse sofrimento. E o contexto, que é justamente esse que eu estou falando com vocês agora há pouco, o contexto então é da dispersão. Milhares e milhares e milhares de pessoas saem correndo de Jerusalém. Imagina que nós estamos aqui em Londrina, como cristãos, e começa a haver uma perseguição contra os cristãos, e nós somos obrigados então a sair correndo da cidade, deixar nossas casas, deixar às vezes nossos bens, deixar para trás tanta coisa que nós construímos, e temos que sair indo embora sem nada, né? Como diz às vezes um ditado, com uma mão na frente e outra atrás, sem ter muito rumo para onde ir, sem saber o que fazer, chegando numa cidade nova, correndo daqui para o norte do país, quem sabe, mais para o sul ou para fora do país, e chegando lá de repente tentando que conseguir um meio de manutenção para a minha própria família, sem ter nada. Porque perdemos tudo ao corrermos. E aí então nós nos encontramos, quem sabe, no caminho da fuga, e falamos assim: olha, você soube de fulano? Não, o que aconteceu? Olha, ele não conseguiu fugir da cidade. Os soldados pegaram e mataram. Ah, mas você soube daquela família? Não, o que aconteceu? Olha, ele está preso até agora e provavelmente vai ser executado amanhã. E era esse o contexto das pessoas que estavam na dispersão. Um medo terrível, porque o sofrimento estava chegando de forma muito rápida. Alguns anos atrás, eles estavam felizes, porque contavam com a simpatia de todo o povo. De repente, essa simpatia acabou, e começou a haver a perseguição. A alegria se transforma em tristeza. A alegria se transforma em tristeza. Sofrimento, perseguição, encarceramento, espancamento, morte. O próprio Tiago, logo depois que ele escreve esse livro, alguns anos mais tarde, ele é aprisionado, ele é levado então em cima da parte mais alta do templo de Israel e é jogado lá de cima para poder morrer. E ele cai de lá, mais de 13 metros de altura, mas ele cai e não morre. E aí então os soldados do templo vêm e com clavas, pedaços de madeira bem grande, espancam Tiago na beira do templo até que ele morra. Este homem que escreveu essas palavras passou pela mesma coisa que ele está escrevendo. Todos os apóstolos foram, menos João, né? Todos os apóstolos acabaram sendo mártires também, sendo perseguidos até a morte. Dentro desse contexto, o que a gente começa a pensar, então, a perguntar, qual é, então, o objetivo dessas provações que nós passamos? No versículo 2 que nós lemos, mostra o objetivo da provação, o objetivo desta situação. E o objetivo é justamente
a alegria. E aqui é que entramos numa série contraditória para nós. Literalmente, a palavra suportar com alegria significa apreciar o sofrimento, ter alegria pelo fato de estarem sofrendo por causa de Jesus. Então, a perseguição aqui não era porque eles tinham errado com alguma coisa, não era porque eles estavam contra um regime qualquer, eles estavam sendo perseguidos porque criam em Cristo, porque eram cristãos. E então, Tiago orienta e fala assim, gente, vocês têm que prestar atenção no que está acontecendo. Vocês estão sendo chamados dignos de sofrerem do mesmo jeito que Jesus sofreu. Então, vocês precisam ter um contentamento com este sofrimento, mas não é se alegrar porque estão sofrendo, é se alegrar porque este sofrimento tem algo a ensinar para vocês, porque este sofrimento é inevitável. Se Tiago tivesse escrito mais coisas, ele diria assim, é bom lembrar quando Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. Em Mateus 24, se Tiago pudesse ter lembrado, ele diria assim, Jesus instruiu que nós seríamos perseguidos, nós seríamos mortos, nós seríamos chacinados, nós seríamos excluídos. Jesus nos disse que essas coisas iriam acontecer por causa do nome dEle. Então, agora que está acontecendo e vai acontecer, não é hora de nós tomarmos um remédio para poder não sentir dor, é hora de entendermos qual é o objetivo dessas provações. E há dois principais objetivos que essas provações têm. A primeira delas é justamente, tem um foco no testemunho dos cristãos verdadeiros. Vocês se lembram que recentemente um grupo radical islâmico cortou a garganta de vários homens que são cristãos coptas, na beira de uma praia, uma cena terrível. E aquelas pessoas do Quênia também, que foram chacinadas, 148 pessoas, por um grupo radical também, foram chacinadas porque eram cristãs. Então, na hora em que vem o sofrimento, gente, não precisa ser sofrimento de morte, mas na hora que vem o sofrimento para nós, é que então nós podemos olhar para dentro do nosso coração e saber se estamos dando um testemunho cristão ou não. E não precisamos radicalizar dizendo, olha, alguém vai apontar uma arma na sua cabeça e dizer, ou você nega ou você morre. Não precisa ser disso. Quantas e quantas vezes nós estamos diante de um sofrimento qualquer, de uma situação qualquer, iremos passar por uma coisa qualquer, e então aquele sofrimento traz em nós uma mágoa, e começamos a perguntar para Deus, por que Deus? Por que estou sofrendo isso, Deus? Se Deus respondesse diretamente para você, diria assim, você está sofrendo por causa das situações da própria vida que você está encaminhando. Você lembra dos passos que você deu atrás? E quando os passos que você deu para frente, você chegou diante desse sofrimento, então você está sofrendo por causa da continuidade da própria vida. Não é novidade para ninguém sofrer. E se Deus falasse comigo, falasse assim, Gedeon, por que você está perguntando por que você está sofrendo? Você não lembra dos caminhos que você trilhou até chegar aqui? E esse é o caminho onde você, então, deparou-se com o sofrimento. Por que você está perguntando para mim por que você está sofrendo? A pergunta não é essa que você deve fazer. Então, o testemunho cristão é um dos principais objetivos de nós analisarmos a nossa vida diante dos sofrimentos, para saber como é que nós estamos lidando com a vida. O segundo objetivo, dos principais aqui, das provações que passamos, é o amadurecimento na fé verdadeira. O testemunho cristão e o amadurecimento são os principais objetivos de nós olharmos para os sofrimentos e encararmos os sofrimentos de frente e passarmos por ele. Minha mãe, eu era muito criança ainda, minha mãe falava comigo uma coisa que eu não entendia.
Vim entender um pouco depois. Ela falava comigo assim, olha, quando um problema chegar para você, você deve refletir nesse problema e passar por ele com consciência. Porque se você não passar por ele com consciência, lá na frente, ele repete de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que você aprenda. E eu nunca entendi muito bem isso não, e batia com a minha cabeça na parede sempre com a mesma coisa. E eu batia a cabeça na parede, até que eu aprendi. Não parei de bater a cabeça na parede, mas eu aprendi a passar pelos problemas com consciência, analisando as questões para saber o que eu preciso amadurecer com aquilo que eu estou sofrendo. O que eu preciso entender com todos esses problemas que estão ao meu redor. E não é, e eu vou aqui ser bem radical com uma coisa, e não é simplesmente pedir, Deus me livra do problema, e Deus livrar do problema de uma forma mágica. Porque, vou ser sincero para vocês, isso não é bom para nós. Deus nos livrar dos problemas de uma forma mágica não é bom para nós. O bom é que Deus nos livre do problema, e que Deus nos guarde dos problemas, dos sofrimentos e de tudo isso, mas que nós passemos por tudo isso de forma consciente, sabendo o que está acontecendo, dando um passo do que está acontecendo, para podermos aprender e amadurecer. Nós falamos todos os dias, todos os domingos que eu venho aqui, desde que eu cheguei aqui em Londrina e venho, eu vejo escrito no telão que o compromisso da capela é levar as pessoas a um relacionamento igual todos os dias com Cristo, não é isso? Ah, é crescente? Pois eu vou informar para vocês. O relacionamento, a missão da capela é ajudar a cada um de nós a lidar com os sofrimentos da vida de forma crescente. Porque você não aprende a ter relacionamento crescente com ninguém e nem com nada, se você não passa pelo sofrimento de forma consciente. É simples de você pensar. Os casados há mais de 10 anos sabem que, para que se produza intimidade dentro de um casamento, por exemplo, é necessário que a gente saiba que o outro tem, mas é também importante que nós saibamos aquilo que o outro não tem condições, porque é nessa troca entre aquilo que eu tenho, aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo, aquilo que eu não tenho, aquilo que o outro não tem, é nessa troca então que eu passo a ter um relacionamento crescente. Não é o sofrimento que faz isso, porque sofrimento por sofrimento, todo mundo passa por sofrimento, e tem muita gente que não aprende com sofrimento. Não é o sofrimento que faz isso, mas é a maneira consciente como eu passo por aquilo. Então, crescer num relacionamento implica em entrar mais intimamente em comunhão com o outro, e cada vez que eu estou em maior comunhão com o outro, mais afetada a minha própria vontade, o meu próprio eu é. Quanto mais perto do outro, mais dores eu sinto, porque ele invade a minha vida. E essa invasão da vida machuca. E cada vez que eu estou mais próximo de Jesus, mais próximo da luz eu estou, e mais próximo de olhar para mim e ver a minha podridão, o meu pecado, as minhas faltas. Então, estar mais próximo de Jesus, muitas vezes vai implicar num sofrimento um pouco maior a cada dia. Porque quanto mais próximo da luz, mais eu enxergo a minha podridão, as minhas necessidades, as minhas dificuldades. E Tiago continua falando sobre isso. Ele fala que a metodologia para que nós possamos passar por essas provações não é outra senão aquela palavra que eu tenho falado aqui constantemente: perseverança, proscarterel. No sofrimento é preciso ter perseverança, no sofrimento é preciso você olhar para aquilo, respirar fundo e caminhar um pouco mais, e caminhar um pouco mais, e caminhar um pouco mais. No início da década de 90, o Ronaldo, meu irmão mais novo, estava numa aldeia no norte da África,
e ilustra bem a questão da perseverança. E ele estava caminhando num lugar que ele não conhecia. Meu irmão é aventureiro, ele gosta de caminhar por lugares que ele não conhece. E eu não conheço uma pessoa sem noção de localidade maior do que ele. Se ele entra num posto, ele precisa pensar direito para sair, se ele não vai sair para o lugar errado. Estava viajando uma vez de uma cidade para outra, e eu dormi e deixei ele dirigindo um pouco, né? Aí, de repente, eu olhei para a estrada quando acordei e vi que nós estávamos indo no caminho contrário. Eu falei, mas o caminho está errado. Ele falou, não, está não. Eu falei, você parou em algum lugar? Parei no posto. Já sei de tudo. Ele entrou e voltou, saiu. Ele não tem senso de direção nenhum. Depois ele vai me matar porque eu estou contando essas coisas, mas enfim. Então ele estava na aldeia, estava viajando, lugar longe, andou vários dias até chegar no lugar que ele queria chegar, numa aldeia de nome Cadiocorá. E ele então caminhou durante 3 dias. Chuva e calor tremendos, na beira do deserto do Saara. Então é quente e nessa época de muita umidade. E aí então ele caminhou, chegou no lugar e olhou para frente e nada. Ele resolveu caminhar um pouco mais. Já estava meio sem força, sem comida, sem alento, tinha que dormir amarrado em cima de uma árvore por causa dos animais durante o dia e durante a noite. E aí então ele acordava todo machucado, dolorido, descia daquela árvore e caminhava um pouco mais, chegava um pouco mais e olhava para um lugar, para o outro e não chegava naquele lugar. E então ele começou a caminhar um pouco mais, quando de repente ele chegou em cima de uma pedra e ele desistiu, porque não ia chegar a lugar nenhum. E ele já não tinha mais comida para voltar. E não tinha como continuar. E ele, em cima dessa pedra, ele orou e pediu, Deus, eu não suporto mais. Me dá um alívio. Aí desceu aquela chuva torrencial, aquela tempestade, que o ensopou de pés à cabeça. Ele olhou para o céu e falou assim, obrigado pela chuva. E ele resolveu desistir. Eu não tenho nada que fazer agora mais, eu não posso mais caminhar, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei onde eu vou chegar. E ali naquela pedra, então, ele falou assim, eu não suporto mais, eu desisto. Aí a chuva veio, ele não tinha mais como se refugiar da chuva, não tinha mais como nada, deixou a chuva descer, molhou tudo que ele tinha, e tudo mais, etc. e tal. Aí, quando a chuva parou, ele se levantou, e ele falou, e ele escreve isso numa carta para mim, um tempo depois, ele fala que ele pensou o seguinte, eu vou caminhar um pouco mais. E resolveu. Levantou da pedra. Quando ele se levantou, olhou, a aldeia estava embaixo dele. Ele resolveu caminhar um pouco mais. E o sofrimento, quando nós, então, a metodologia da perseverança é justamente essa, é que nós possamos o quê? Caminhar um pouco mais. Porque a aldeia vai estar logo ali embaixo. Se nós caminharmos um pouco mais, chegaremos no lugar. Iremos sofrer no processo? Sim, é inevitável. Imagina você passando por um sofrimento sem que você encontre propósito nele. Você vai só sofrer e sentir dor. Agora imagine você passando por uma situação de sua vida onde você encontra qual é o propósito daquilo para que você possa se beneficiar. Você vai sofrer do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas você vai caminhar um pouco mais e vai chegar na aldeia. Vai cumprir um propósito. A metodologia da perseverança. Então, quando nós encaramos a questão da perseverança, aí no versículo 4, nós podemos entender que a pergunta precisa mudar. Porque quando eu estou sofrendo e quando você está sofrendo, nós perguntamos, por que Deus? Por que esse sofrimento? Mas a pergunta não é essa. O entendimento do que Deus quer com as privações e provações que nós passamos é que nós devemos buscar. A pergunta não é por quê, mas para quê? Porque quando eu pergunto por quê, eu simplesmente quero entender as razões. Mas quando eu pergunto para quê, eu estou querendo entender aonde eu vou com isso.
Para onde eu caminho daqui? Qual é o seguinte passo que vai fazer com que eu possa sair lá e encontrar a aldeia? E o próprio versículo 4, então, ele explica para quê. E é interessante para quê, porque ele fala, o versículo 4 fala sobre perfeição, sobre sermos perfeitos. Literalmente, a palavra perfeita aqui no versículo 4 quer dizer maduro. Então, quando retrocedemos um pouquinho e pensarmos no sofrimento, que são inevitáveis, que iremos passar, então, quando nós perseveramos e começamos a perguntar o para quê dessas coisas acontecendo conosco, isso pode gerar em nós um entendimento para trazer uma ação completa de amadurecimento. E é justamente aí que nós damos um passo a mais na nossa carreira cristã. É justamente aí que nós então amadurecemos um pouco mais no relacionamento com Jesus. É justamente aí que nós crescemos em relação a Jesus. Quando perguntamos o para quê e entendemos o para quê dessas privações e provações, é justamente para que possamos entender e amadurecermos. A questão é de sermos perfeitos. Amadurecimento tem a ver com perfeição, não perfeição no sentido de estar tudo bem, mas perfeição no sentido de estarmos mais maduros, de estarmos atingindo um degrau a mais na carreira cristã, a que Deus nos tem proposto. E qual é a atitude, então, que nós devemos tomar em relação aos sofrimentos? E aqui no versículos 5 e 6, a atitude que Tiago diz que as pessoas devem tomar em relação ao sofrimento é que nós devemos pedir sabedoria com fé. A palavra fé aqui não está colocada no sentido de fé que salva, ou de fé que move montanhas, no sentido sobrenatural, miraculoso. Fé está colocado aqui como uma palavra contrária à dúvida. Então, ter fé é crer. Tiago está falando sobre uma fé que crê, uma fé que pede sabedoria e crê que Deus vai dar sabedoria para passar pelo sofrimento. Irmãos, vamos voltar de novo para a época em que Tiago está escrevendo isso aqui. As famílias todas estavam dispersas. Eles não tinham oportunidade para se reunir aos domingos como comunidade cristã. Eles não tinham liberdade para falar de Cristo, não tinham liberdade para cantar. Se algum deles soubessem que, se o governo, os policiais, a milícia, o império soubessem que eram cristãos, eles iriam ser tomados, levados para a prisão e mortos. A situação deles era essa. Então, no meio de tudo isso, Tiago escreve para que essas pessoas então possam pedir a Deus sabedoria, com fé, para entender o para que estão passando por esse sofrimento, qual é o propósito de Deus com tudo isso. A gente vê vários propósitos depois, quando a gente lê o livro de Atos todos, a gente vê vários propósitos depois. Um deles, para mim, é extraordinário. Na igreja, então, que está sendo dispersa, um homem, um dos diáconos, ele, então, sai da cidade de Jerusalém com a sua família, suas 2 filhas, e ele sai de perseguição, e ele, então, está no meio do deserto. E no meio do deserto, ele se encontra com uma carruagem, e tem um príncipe, um eunuco, um africano, está naquela carruagem, estava vindo de Jerusalém, e ele se encontra então com este homem. E no encontro então com este homem, esse príncipe africano, está com um livro de Isaías, e ele não consegue entender muito bem o que está escrito, e pergunta então, para esse que está sendo disperso e perseguido de Jerusalém, pergunta assim: escuta, você não pode me ajudar a entender o que essa palavra está dizendo, não? Filipe, então, que é um dos diáconos que está sendo disperso, perseguido, ele senta com este príncipe africano,
explica para ele a palavra, e esse homem se torna, naquele momento, um cristão. E Filipe continua sendo perseguido, e ele sai dali e vai para o norte do país, uma cidade chamada Azoto, para longe, para pelo menos 500 quilômetros distante dali. 400 anos se passam do encontro de Filipe com o eunuco, o africano. E alguns missionários chegam na Etiópia para poder pregar o Evangelho, 400 anos depois de Jesus. Sabe o que eles encontram lá? Centenas e centenas de igrejas plantadas e funcionando. Os missionários então ficaram achando aquilo incrível, falaram, mas como é que tem igrejas aqui? Quem foi que pregou para vocês? Olha, um dos nossos antepassados se encontrou no caminho de Jerusalém com um homem chamado Filipe, que o explicou da palavra de Deus, e este homem trouxe o evangelho para a Etiópia e plantou mais de 100 igrejas em nosso país inteiro e atingiu milhares e milhares e milhares de pessoas. Será que Filipe teve condições de perguntar na hora para Deus assim, Deus, para que essa perseguição? Qual é o objetivo dela? E ele é colocado então com um homem que ele só se encontra uma única vez na vida, e prega o evangelho, e esse homem transforma uma nação inteira. A atitude deve ser essa que Tiago está orientando. Nós precisamos pedir sabedoria com fé para Deus, para entendermos os propósitos que estão inseridos em qualquer dor, em qualquer sofrimento que estamos passando. E essa fé que eu falei que é colocada aqui como contrária à dúvida, né, e o texto vai falar sobre dúvida, que é justamente sobre esse ser humano de duas almas, que o texto diz. Então a dúvida pergunta por quê? A razão e raiz do sofrimento. A dúvida sempre está, na hora do sofrimento, localizada no passado. Quero entender o porquê cheguei aqui, quero entender as questões, quero entender as raízes, quero entender o passado. Não que você não deva entender o porquê você chegou, mas você não deve ficar localizado a sua fé e a sua atitude na pergunta do porquê. Porque se você para, você simplesmente está pensando no passado, e isso só vai trazer amargura para o coração, e não aquilo que a Bíblia quer trazer para nós com sofrimento, que é amadurecimento. Quando perguntamos o porquê, a amargura se instala, porque nós lembramos dos fatos que nos levam até aquele momento. E aí então começamos a remoer. E essa raiz de amargura plantada no coração se transforma numa árvore e ela raramente sai daquele lugar. E ficamos parados naquele instante, naquele momento, com raiva de alguém, com sentimento de negação contra alguma coisa e etc. Quando então aprendemos que diante do sofrimento temos que perguntar o para quê, que é justamente a pergunta que tem como objetivo o propósito do sofrimento, que tem a ver com o futuro. A sabedoria no meio do sofrimento tem que perguntar para quê e não por quê. Porque sinceramente, por quê nós já sabemos. Não adianta você ficar perguntando o óbvio, não adianta que eu fique perguntando o óbvio, o porquê nós já sabemos. Esses cristãos que estavam sendo perseguidos na época de Tiago sabiam por que estavam sofrendo. Por causa de Jesus. Porque resolveram crer. E os sofrimentos que nós passamos, alguém falou mal de mim. E eu estou sofrendo com isso. Você não tem que perguntar o porquê, você já sabe. É porque o seu coração está duro. E porque o coração do outro está mais duro ainda. E nesse encontro de dois corações duros, quebrou alguma coisa. O porquê já está explícito. A questão é para quê? A sabedoria diz que devemos perguntar para quê? Por quê? Porque o para quê nos leva para o futuro, ou seja, para quê é finalidade, para quê é propósito, para quê é continuidade, aonde é que eu vou chegar com isso? No versículo 7, então, diz que esse que está
perguntando o tempo todo só por quê, é chamado de duvidoso. A Bíblia chama de o homem duvidoso, o ser humano duvidoso, o ser humano de duas almas. E o duvidoso não alcançará nada, de acordo com a Bíblia. O versículo 7 diz que o duvidoso, aquele que duvida, aquele que não crê, aquele que não tem sabedoria, aquele que não pede sabedoria, aquele que só pergunta o porquê, aquele que está localizado apenas com as coisas do passado, aquele que está remoendo, aquele que não crê que Deus pode usar essa situação qualquer para nos transformar em alguém melhor, em alguém mais maduro, esse duvidoso não alcançará nada, porque o duvidoso não aprende. Ele apenas sente a dor e o sofrimento. Aquele que duvida vai sofrer do mesmo jeito do que aquele que não duvida. O sofrimento vai ser o mesmo. Vamos passar pelas mesmas coisas. Mas quando aprendemos então a lidar com isso, a pedir sabedoria e fé, podemos sair da categoria de duvidoso. E aí chegamos então no versículo 8. Há um termo aí, anergipsikos, que quer dizer literalmente um ser humano de duas almas. Então a ideia de Tiago é que nós não devemos ser anergipsikos, ou seja, não temos que ter duas almas, não temos que ter dois pensamentos. Lá em Minas, quando eu era criança ainda, eu ouvi um ditado, e o ditado vai precisar ser explicado, mas o ditado diz o seguinte: dois sentidos não assa milho. Você coloca um fogo virado para um lado e um fogo virado para o outro e coloca o milho no meio. O milho vai ficar cru. Não é verdade? A ideia então aqui do texto é essa. Uma pessoa que tem alma dupla. E a alma dupla aqui é uma pessoa inconstante, que não tem firmeza, não tem convicção. Em algumas versões da Bíblia que você olhar, você vai ver que essa alma dupla é traduzida como ondas do mar. Aqueles que passam por um sofrimento perguntando por que Deus, é porque duvidam que Deus pode utilizar até mesmo o sofrimento para nos fazer crescer e amadurecer na fé em Cristo. A coisa mais preciosa que você já recebeu na sua vida foi recebido por causa do sofrimento de Cristo. Sem aquele sofrimento, você e eu não teríamos recebido o amor de Deus através de Cristo. E a Bíblia inteira mostra que não havia um outro caminho. Jesus, diante da cruz, diante da possibilidade de passar um tempo sem a companhia do seu próprio Pai, ele então ora e chora e pergunta a Deus: Deus, não tem jeito da gente mudar isso e fazer de forma diferente? A expressão é assim: se possível, Senhor, passa de mim o quê? Esse cálice. E o que o cálice representa para Cristo? O sofrimento. E Cristo fala com Deus: Deus, se possível, tira de mim esse sofrimento de ter que morrer na cruz sozinho, sem o Senhor. A Bíblia não fala Deus falando isso, mas com certeza Deus fala assim: não, Jesus, não tem jeito não, o caminho é esse. Aí Cristo então vai e ora de novo e pergunta: Senhor, mas não tem jeito da gente tirar esse cálice? Aí Deus fala assim: não, Jesus, não tem jeito não. Ele vai pela terceira vez em sofrimento e pergunta: Senhor, mas não é possível nós termos um outro jeito a não ser passar por esse sofrimento todo, de morrer na cruz, abandonado por Ti, abandonado por todos, sozinho, jogado à morte? Deus fala: não, o caminho é esse. Aí Jesus fala então a expressão seguinte: tudo bem, seja feita a Tua vontade. Quando nós não temos alma dupla, alma dobre, quando nós somos apenas como ondas sem sentido, nós olhamos para o sofrimento e entendemos a razão deste sofrimento que iremos passar impreterivelmente. Então, a partir disso, podemos então entender que Deus quer que nós amadureçamos com esse sofrimento. O resultado então, porque o duvidoso que tem duas almas,
O resultado, então, é porque o duvidoso, que tem duas almas, não consegue amadurecer diante de Deus e das pessoas. É uma pergunta. E essa resposta está no próximo slide. É uma série de itens. Em primeiro lugar, por que o duvidoso não consegue amadurecer? Em primeiro lugar, porque a sua lealdade é dividida. Nós não conseguimos amadurecer nos relacionamentos se a nossa lealdade for uma lealdade mais ou menos. Ou eu amo aquelas pessoas que estão do meu lado e me entrego por elas e estou disposto a caminhar com elas apesar de qualquer coisa, ou eu não estou disposto, então eu não tenho um relacionamento. A lealdade não pode ser dividida, ela tem que ser ou sim ou não. O duvidoso também é indeciso, ele não sabe se ele vai conseguir ou se ele não vai conseguir. E ante a sua indecisão, ele já desiste antes de passar pelo problema. O duvidoso também acaba sendo fingido, hipócrita. Eu tinha um professor no seminário, foi o meu primeiro professor de língua e literatura grega. Ele era americano. E a primeira vez que eu me encontrei com ele, perguntei: e aí, professor, tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim: não. Acabei de passar por um problema sério ali, perdi alguém, estou muito triste, e minha vida vai de mal a pior. Eu quase caí da cadeira. Como bom brasileiro, eu estava esperando que ele respondesse o quê? Tudo bem. Mesmo que não estivesse, tudo bem. Eu lá quero saber dos seus problemas, professor. Eu quero que você responda tudo bem, para a gente poder continuar a vida. É assim que a gente age. E isso é hipocrisia. Porque quando você ou eu olharmos uns para os outros aqui, e há alguns lugares que gostam de pedir essas coisas, eu não gosto, só vou dar um exemplo, né? Olhe para o seu irmão e fale com o seu irmão, né, ao seu lado: eu te amo em nome de Jesus, etc. Isso é gerar hipocrisia no meio do povo, porque grande número de pessoas que está sentado do nosso lado, a gente não tem a mínima ideia de quem seja. E olha que se senta do nosso lado todos os dias, já há 3 anos. O duvidoso acaba sendo fingido, hipócrita, porque o duvidoso também é movido pelos seus próprios interesses. Mas se eu falar que creio em Cristo, Herodes vai mandar uma tropa e vai me prender, e eu vou perder o meu negócio, vou perder minha fazenda, aquele prédio no centro que é meu também vou perder. Não, os meus interesses Jesus vai me perdoar aí, porque Ele é um Deus de amor, né? Um Deus que perdoa, né? Então Jesus me perdoa aí, eu te nego agora, mas depois a gente reencontra lá na frente, não tem problema não. O duvidoso é movido pelos seus próprios interesses. O duvidoso também é imprevisível. Você não pode contar com pessoas duvidosas, porque você não sabe para onde essa pessoa vai. Você não sabe qual vai ser a reação dessa pessoa. Ela duvida. E como duvida, ela não tem um padrão de comportamento diante de problemas. As pessoas que são mais maduras são justamente aquelas que estão ao nosso lado e que passam por problemas, e nós enxergamos como é que essas pessoas sofreram, passaram por problemas e venceram. Muitas vezes não resolveram o problema, mas venceram. E então eu posso saber que essa pessoa que está do meu lado, que passou por tudo isso, ela não é um ser duvidoso. Ela vai ter um padrão de comportamento. Eu sei o que esperar daquelas pessoas que estão do nosso lado. O duvidoso também se torna instável, porque ele é inconstante. Ele não tem constância na sua vida, não tem constância na sua fé, ele duvida de todo, ele não acredita que as coisas possam mudar, ele não acredita que o sofrimento pode ser benéfico, ele não acredita que há uma luz no fim do túnel. Quando eu era criança, meu pai era pastor de uma igreja, e meu pai então, na época havia um problema grande na região, uma catástrofe, né? E era uma enchente
nós morávamos em Minas Gerais nessa época, houve uma enchente muito grande numa região, e muitas pessoas morreram, etc. E meu pai, como pastor, então chamou a igreja para que a igreja pudesse orar e levantar-se para ajudar aquelas pessoas que estavam longe. E aí eu tinha 6 para 7 anos, moleque, só ficava prestando atenção nas pessoas para poder rir delas, né? Era a vida normal de um filho de pastor, né? Mas enfim, e aí uma mulher começou a orar, e orou, falou, e no fim ela estragou a oração toda, dizendo: Deus, eu estou orando, eu sei que nada vai mudar, mas eu estou orando assim mesmo. Mas isso quantas vezes é verdade na nossa vida? A gente, por exemplo, estamos aqui e vamos fazer então uma reunião de oração numa quarta-feira, e vamos orar então pela mudança no país. Aí depois da reunião a gente fala assim: a Dilma vai continuar no poder mesmo, né? O Aécio vai continuar fazendo as suas coisas, e o Beto vai continuar do mesmo jeito, né? Nada vai mudar mesmo. Para que então que abrimos a nossa boca para orar? Eu estava liderando um grupo de jovens uma vez, e falando sobre oração, e sobre necessidades, sobre colocar diante de Deus, e então eu pedi para uma das jovens ali que estava presente comigo para orar. Ela falou assim: não, eu não vou orar. Eu falei: mas por que você não vai orar? Eu não estou com vontade de orar. Eu falei: por que não? Porque eu não estou com vontade de falar com Deus. Eu falei: por que não? Porque eu não gosto dele, eu não gosto da maneira como ele está tratando comigo. Eu olhei para aquilo e fiquei: nossa, que oração mais linda. Aquilo que é oração, porque está botando para fora aquilo que tem no coração, e não apenas palavras aprendidas que têm um sentido duplo da vida. O resultado nos leva a uma pergunta, para a gente poder finalizar pensando nisso aqui. A pergunta é: como está a nossa alma diante dos desafios que a vida cristã tem nos apresentado? Como está a minha alma? Como está a sua alma diante dos desafios que você tem vivido no seu dia a dia? Como é que você está encarando os sofrimentos que você tem passado? Como é que você tem passado por esses sofrimentos que são inevitáveis? Se pudermos evitar alguns, ótimo, mas há sofrimentos que são inevitáveis. Como está a nossa alma diante dessas dificuldades que a própria vida cristã se nos oferece todos os dias? Você vem aqui domingo após domingo e vê que o lema dessa igreja é fazer com que nós possamos ter um relacionamento crescente com Cristo. Então, ter um relacionamento crescente com Cristo significa amadurecimento, e amadurecimento é encarar de frente a vida, e entender como é que nós então possamos viver dia a dia com essas coisas, não perguntando simplesmente: por que Deus? Mas é mudando a pergunta para uma outra mais inteligente: Deus, qual é a finalidade de tudo isso? Aonde é que o Senhor quer me conduzir com isso? Para que eu estou passando por isso? Vamos inclinar a cabeça, vamos orar um pouquinho? Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor tem se mostrado a nós todos os dias. Obrigado, Pai, porque em momentos de dificuldade nós não precisamos nos desesperar. Nós podemos contar com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a aprender a fazer as perguntas certas. Nos ajude a deixar essa nossa alma dobre, essa nossa alma inconstante. Nos ajude a fortalecermos a nossa fé, pedindo sabedoria quando não temos, para que possamos fazer a pergunta certa da finalidade e o propósito das coisas que aparecem para nós no dia a dia, Senhor. Pai, quero te pedir que, em nome de Jesus, que o Senhor nessa semana nos dê a oportunidade de perguntarmos para quê? Para que possamos começar a entender
a finalidade da vida que o Senhor tem para nós, em meio à nossa família, no nosso trabalho, na cidade em que vivemos, no contexto em que estamos inseridos. Com certeza, ó Pai, quando nós não perguntamos para quê, deixamos passar despercebidos várias oportunidades de abençoarmos outras pessoas e de sermos abençoados com mais amadurecimento diante do Senhor. Nos ajude nessa semana, ó Pai, a olharmos para essas palavras de Tiago e termos esta alegria, a alegria no meio do sofrimento, que entende que o sofrimento, as dificuldades, os desafios, eles vêm com um propósito e nos levam para um determinado lugar. Nos ajuda, Senhor. Nós somos pequenos, nós somos fracos, não temos fé, nem sabedoria suficiente. Mas o Senhor está presente conosco, e o Teu Santo Espírito habita dentro de nós e está no meio de nós. Então tem misericórdia de nós e nos ajude a aprender, nos ajude a dar mais um passo. Quem sabe está faltando apenas um passo para nós chegarmos àquela aldeia, aquele lugar que o Senhor tem reservado para nós. Eu quero dar essa semana mais um passo. Eu quero caminhar um pouco mais. Eu quero perseverar um pouco mais. Dê-nos oportunidades para isso, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos, irmãos.